Olá, Marcelene Lemes aqui, professora de Física, e hoje vou resolver essa questão com você. Comando da questão quer saber qual que é a intensidade da corrente elétrica em ampere que surge nesse fio devido ao campo magnético e o sentido da corrente induzida. Então, vamos saber quantos amperes e qual que é o sentido, se é horário ou anti-horário. Então, vamos entender um pouquinho essa questão. Essa questão nos traz que o campo magnético é de 0,5 Tesla. Esse fio aqui, ele move com velocidade de 10 metros por segundo. O comprimento desse fio aqui dentro do campo magnético é de 20 centímetros. Então, o comprimento L é de 20 centímetros. Vamos transformar em metros para estar no sistema internacional. 20 dividido por 100 é 0,2 metros. E aqui nós temos um resistor de 0,5 ohms. Então, a resistência é de 0,5 ohms. Então, para chegar na corrente elétrica, que vamos usar a lei de Ohm, nós vamos ter que achar primeiro a força eletromotriz que vai gerar essa corrente elétrica. Então, eu vou fazer aqui de vermelho. A força eletromotriz no fio retilíneo dentro do campo magnético é dado pela fórmula BLV. Campo magnético, comprimento do fio e velocidade do fio dentro desse campo magnético. Então, aplicando na fórmula, nós temos o campo magnético, que é o B, é 0,5 Tesla, vezes o comprimento do fio, é 0,2 metros, vezes a velocidade do fio dentro do campo magnético, que é igual a 10 metros por segundo. Então, a força eletromotriz que vai gerar corrente elétrica é 0,5 vezes 0,2 vezes 10, que é igual a 1 volts. Essa é a força eletromotriz. Agora, vamos aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm, vou fazer de verde, que é o famoso RUI. Então, a resistência é igual ao volts dividido pela corrente elétrica. Como eu quero o I da minha fórmula, vamos trocar de lugar, tá? Então, o I vai no lugar do R e o R vem no lugar do I, porque eu quero a corrente elétrica. Então, trocando, fica assim. Para me achar a corrente elétrica em ampere, você pega o U, que é o volts, dividido pela resistência R. Ficou pequenininho, mas dá para ver. Então, essa é a nossa formulazinha. Agora, eu vou substituir e fazer a contaiada. Então, a corrente elétrica em ampere, I é igual a U é o volts, então o volts é a força eletromotriz, que é igual a 1 dividido pela resistência R, que é 0,5. 0,5. E é igual, 1 dividido por 0,5 é igual a 2 amperes. Então, essa é a corrente elétrica que surgirá devido ao movimento desse fio dentro desse campo magnético. Então, olhando as questões, nós já podemos excluir a A, nós podemos excluir a C, que é 0,5, e podemos excluir a E, que é 0,5 também. Agora, vamos analisar o sentido da corrente elétrica, se é horária ou anti-horária. Para isso, vamos analisar o campo magnético. Aqui nós temos um campo magnético saindo da página. Então, aqui eu sei que é saindo, porque você vê a seta de frente e você vê um pontinho. Para que haja corrente elétrica, ela formará um campo oposto ao que está sendo representado. Então, será um campo magnético entrando na página, porque tem que ser oposta. Então, a corrente elétrica é oposta ao campo magnético. Se o campo magnético está saindo, a corrente elétrica formará um campo entrando, sempre oposto. Se é entrando, é representado pelo X. E de acordo com a regra da mão direita, a que a gente vê lá nos fios, tá? Se o seu dedão vai apontar para dentro, porque o campo está entrando, e os seus 4 dedos apontam na direção da corrente elétrica gerada. Então, você coloca o seu dedão para dentro aqui da folha e você vê da mão direita, é claro, e os outros 4 dedos, eles vão ir para o sentido horário. Então, ele vai fazer essa rotação aqui, ó, sentido horário. Então, nós temos a corrente elétrica é de 2 amperes e o sentido da corrente é sentido horário. A alternativa correta, letra B. Se você gosta desse tipo de exercício, siga meu canal, curta que eu sempre trago exercício de física para você.